Bom dia a você, boa tarde, boa noite. Grande Naldo, pensei em ti esta manhã, dizendo: os meus amigos não me abandonam, não me deixarão aqui conversando sem censura sozinho. Grande campeão Cláudio Kritzmann. Rapaz, eu estava com saudade de ti. Espero que tu estejas bem, que tu esteja com saúde. Está lá em Blumenau. Aqui está frio. A gente tem que usar um gorrozinho, tem que colocar um cachecol. E curtindo um pouco aqui o Noel Guarani, né? Para quem não conhece de fora do Rio Grande, né, esse grande poeta, esse grande cantor, né? Essa referência aqui do Rio Grande do Sul, para a gente iniciar devagarinho. É, Essa live aqui nesse nosso rancho de quinta-feira é com o Naldo, é com o Cláudio, é com os temas que a gente vai discutir nesse momento. Naldo, eu lembrei de ti porque sexta-feira agora vamos ter uma live com os aplicativos, com as pessoas que vão estar, né, digamos aí, que a gente fez esse debate esses dias, né, com os motoristas de aplicativos, depois também aquela questão da que teve uma greve dos entregadores, né, aquele povo que às vezes vai a pé para entregar comida e está com fome. Enfim, esse debate o senador Paim vai promover uma live. Eu vou deixar à disposição, vou passar, deixar na minha rede para a gente fazer esse debate. Também, Cláudio, eu senti a tua falta nesses tempos porque a gente fica preocupado, né? Se tu estás bem, se está tudo bem ali em Santa Catarina, né? Tivemos aí um ciclone, eu sei que pegou mais ali, aquela região ali de Blumenau, mas pegou mais Camboriú, aquele, né, litoral. O Cláudio já vem. O Bolsonaro tem a Covid ou não para depor, né? Pois é, Cláudio sempre é ácido. Não só isso, né? Foram derrubadas quase 2 milhões, né? De 2 milhões de contas, né? Ligadas aí a esse gabinete do ódio que, de fato, cada vez mais a gente percebe que existe. E tanto que nós aqui, né, você e eu, todos nós, Simone Costa, bom dia, também está presente aqui. Nossa, aqui não é, né, o gabinete do ódio, tanto que nós não caímos, estamos no ar, né, o nosso grupo, o Naldo existe, o Cláudio existe, a Simone existe, e todos que vão começar a entrar aqui, alguns ficam um minuto, alguns olham a cara do professor e já vão embora, outros tantos acabam, né, permanecendo um pouco mais tempo. Então, para quem permanece, né, 2, 3 minutos, é importante que a gente faça falas que possa atingir, né, aqueles que eventualmente vão dar só uma olhadinha e vão sair. Mas aqui a nossa questão, né, basicamente na quinta de manhã, é a gente fazer uma conversa sem censura, ou seja, criar, né, esse espaço virtual que é a nossa ágora, né? Ou como diz o meu amigo Ricardo Almeida, né? Que ele é o responsável pelas fronteiras culturais, né? Que tem um movimento muito importante e crescente. Ele tem também um canal no YouTube. Ele diz assim que eles estiveram aqui no Fórum Social Mundial, criaram um grupo, né, a Ágora Futura. Né? A Ágora Futura é exatamente isso. Nós estamos agora numa praça, né, uma praça virtual, estamos conversando sem censura. Alguns passam, a gente diz oi, outros não gostam muito da gente, eles olham de longe, ficam nos espiando, outros vão embora. Né? Mas aqui não tem espaço para ódio, aqui tem espaço, né, exatamente para conversa, nós temos esse momento de trocar. E o Cláudio já chega com uma provocação sobre essa questão, se realmente o atual presidente, o inominável, né, como diz o senador Paim, o inominável está ou não está doente. Eu fico preocupado que nós estamos chegando aí 70 milhões, desculpa, 70 mil pessoas, né, famílias todas dilaceradas, é, e o garoto propaganda da cloroquina, né, veja só, consegue fazer 2 exames cardíacos por dia. Naldo, será que nós aqui no nosso postinho, se a gente começasse a se tratar da Covid e fôssemos induzidos a tomar, né, os venenos,
que não tem nenhuma, né, não tem nenhuma comprovação científica, será que a gente ia poder fazer 2 exames cardíacos por dia? Então, Cláudio, eu pergunto, né, por que que o atual mandatário está fazendo 2 exames, né, cardíacos por dia? Qual é o problema? Se não tem, se é uma gripezinha só, se isso aí não dá nada, se ele tem histórico de atleta. Mas o problema maior que eu vejo, Cláudio, é com a questão mesmo da economia, com não há projeto, né? O próprio inimigo, o grande inimigo dessa população, o grande inimigo teu, meu, chama-se Paulo Guedes. Ele está literalmente, digamos assim, fazendo de tudo para que seu banco pactual saia, né, muito bem de vida. E como ele disse esses dias, né, para você virar um socialista, para você virar um comunista, basta 5 minutos. Aqui, 3 minutos você vira, né, porque você já nasce bom, tu é um ser bom. Agora, para ser um capitalista, você precisa a vida toda. E eles se consideram capitalista. E o capitalismo, o que, que ele enxerga? Ele não enxerga a pessoa. Desde aí, pode olhar o senador Tassi Gereissati, quando ele é o relator das reformas, né? Da reforma da Previdência. Né? Ele não tem alma, nem não tem coração. Eles são do mercado. O mercado não tem alma, não tem coração. Né? O mercado visualiza meramente números, o sistema. Né? E veja que até agora nós não estamos com o ministro nem da Saúde, nem ministro da Educação, nem ministro realmente que possa nos apoiar na área da cultura, na área social, na área. Enfim, né? Agora, não ter ministro da Saúde, não ter ministro da Educação, né, é no mínimo, né, uma afronta para a vida. Principalmente agora, né, nós já estamos ultrapassando quase, estamos chegando a 25 dias aí sem ministro da Educação, tem 10 cotados, e sempre o perfil tem que ser evangélico. Cláudio sabe, né, nós somos, eu, por exemplo, pertenço à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E Lutero, né, Lutero sempre foi muito explícito, né, quando ele falava, ele tem até um livro chamado Dois Reinos, né, o reino terreno, o reino divino, como ele estudava a questão teológica, e ele dizia que a educação, por exemplo, a educação tinha que ser laica. O próprio Lutero, né? Só que os evangélicos que aí estão, os cristãos que aí estão, é tudo um grande fake. É uma grande farsa, porque eles usam, né? Assim como o capitalismo usa qualquer contestação, qualquer mudança e guarda para si e transforma isso em moda, em modelo. Então é um grande negócio, né? Essa turma aí realmente não dá para levar a sério e todos os 10 cotados aí do Ministério da Educação estão vinculados, né, com a ala, né, a parte com a ala ideológica, a outra parte com a ala militar, né, e com os evangélicos. Quer dizer, é uma disputa, eles estão, né, fazendo uma disputa violentíssima, né, entre si, e agora ficaram sem o gabinete do ódio. Né? O gabinete do ódio levou uma rasteira da própria iniciativa privada. Isso só comprova o que a gente vinha falando aqui. Tem uma luta, né, entre a questão mais ideológica e tem a questão do mercado. Né? E dentro disso, é, eu diria assim, é, é o ruim e o pior, né, se unindo, se desunindo. Enquanto isso, aqueles que defendem a justiça social, que é o projeto fundamental, sim, daquele que acredita, né, na fraternidade, que acredita na vida, tem bastante dificuldades. Mas há resistência. Onde há dominação, há resistência. Isso o velho Max Weber, que é um sociólogo, né, alemão, né, Weber, tinha isso como princípio, conceito de um tipo ideal. Né? O tipo ideal de Weber é isso, a dominação para ele. O que é a dominação para Weber? Né? É a capacidade, é a possibilidade de encontrar pessoas dispostas a obedecer. A obedecer o quê? A uma determinada ordem, ou seja, pré-determinada ordem. Dominação, o que é? A possibilidade de encontrar pessoas dispostas a obedecer. Então, onde há dominação, sempre vai haver luta. Onde há dominação, sempre vai haver resistência. Por exemplo, né, os herdeiros de Zumbi dos Palmares, Dandara, o povo negro, né, o povo negro lutou e sempre resistiu.
Ele não sobreviveu. Essa lição, né, eu quero agradecer a Desirê Gomes. Essa semana nós tivemos uma live muito legal naquele nosso programa de terça de noite, que é no canal A Política Está no Ar, né? Esse programa aqui também vai estar colocado lá, mas aqui eu faço uma preferência para essa nossa conversa direta no Facebook. Então, durante a semana, a Desirê Gomes me falou, né, quando eu perguntei para ela, afinal, o povo negro, né, o povo que é herdeiro de Zumbi, de Dandara, né, afinal, é um povo que sobreviveu ou que resistiu? E ela insistiu várias vezes, não, é resistência. E ontem eu estava conversando com a nossa colega ali do gabinete, né, a Reginete Bispo, né, também pré-candidata aí a vereadora de Porto Alegre, né, nós estamos nesse projeto aí de luta. Ela comentou, né, dizendo que engana-se aquele que acha, como o Gilberto Freire, né, a Casa Grande e Senzala, de que nós vamos voltar para Senzala. Não, o povo negro está liberto, né, conquistou a sua liberdade e não voltará mais para Senzala, vai continuar resistindo. Então é muito importante. Nós também estamos resistindo. Estamos aqui com 9 pessoas neste momento, né? Neste momento estamos com 9 pessoas e assim vão pessoas. Passam, dizem oi, vão embora, depois olhem um trechinho dessa nossa live de quinta de manhã. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu vou novamente dar mais uma rodada aqui para ver quem é que está chegando aqui. É verdade, Cláudio, né? Tudo bem comigo? A internet com problemas naquela semana. A gente gosta dos amigos. Silmar Lima, tu és mais um rostinho bonito na mídia. Tu és mais um rostinho bonito. Não, de bonito não tem nada, Silmar. O senhor que é político, Silmar Lima é político. Vocês sabem que político, de cada. Eu encaro isso como elogio, tá? O político, de cada 17 elogios que ele te dá, já tem pesquisa sobre isso, 16 são mentira. Espero que essa aqui, o Silmar Lima, que é um político experimentado, né, não esteja mentindo. Não, rostinho bonito, com certeza não, Silmar. Rostinho bonito tem o senhor, que parece o astro ali, quando tem uma foto sua, né, me lembrei ali, né, daquela novela, O Astro, né, bonito é o senhor que é estiloso. E junto com ele, Guilherme Mota. Guilherme Mota é um vereador colorado, vereador de Nova Santa Rita, né? Está aí também, pelas informações que eu recebi, não sei se está, não está, mas está na frente da majoritária, né? Vai disputar um cargo majoritário ou vai disputar novamente o legislativo, não sei a vida dele. Paulo Guedes é um ludático. Eu diria que o mercado, né? O mercado, ele não tem alma nem coração e nós sofremos muito, né, com a lógica. Eu tenho algumas notícias, né? Eu tenho umas notícias que hoje está entrando na votação na Câmara dos Deputados. Essa é uma notícia que talvez vocês não tenham escutado falar, e até vou falar, o Guilherme Mota conhece bem, em Nova Santa Rita teve lá uma implantação e uma implementação da sala do empreendedor, né? Então, para os empreendedores, para os microempresários, para os que têm microempresas individuais, as MEIs, e também para outros que utilizam associações, cooperativas, aqueles que utilizam aquela maquininha, né, para comprar, vender, enfim. Quem tem essa maquininha, tem um projeto de lei hoje que está sendo relatado por Efraim Filho, né, que é um deputado até dos democratas ali de Pernambuco, que é uma medida provisória que libera, né, primeiramente estava liberando em torno de 20 bilhões, e agora se agregou aí nessa relatoria mais 10 bilhões para dar aporte, suporte para as empresas. Fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES, né? Então é um fundo emergencial que está se disponibilizando. E vejam, tem um lado bom e tem um lado ruim, Naldo. O lado, né, que vai chamar, que a mídia vai bater, e é isso que eu gostaria de questionar e pensar com vocês, é o seguinte: toda pessoa, toda associação, todo cara que é microempreendedor, que tem uma maquininha,
poderá, se esse projeto hoje tarde, às 1h30, vai entrar em pauta, já está na pauta, vai ser votado na Câmara dos Deputados, vocês podem acompanhar isso, ele pode fazer um empréstimo até R$ 50.000. Então ele teve uma lojinha, fechou, não teve condições de seguir, né? E ele pode fazer esse empréstimo direto na maquininha que ele usa para vender o produto. Então ele tem ali, ele pode pedir esse empréstimo, né, até R$ 50.000 e vai começar a pagar esse empréstimo daqui a 6 meses, né, somente daqui a 6 meses, com juros aí em torno de 6% ao ano. Então, repito essa notícia, essa informação, né, que está hoje na pauta na Câmara dos Deputados, que vai ser votado, um auxílio emergencial. Destaco esse, né, que vai ter aproximadamente R$ 10 bilhões para isso. Fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, né, onde aquele que tem uma maquininha pode fazer um empréstimo, né, direto usando a sua maquininha, até R$ 50.000, e a partir disso, né, conforme a entrada do recurso que ele vai ter, em 6 meses ele começa a pagar isso. Essa proposta, né, a princípio, vai acalentar muitas pessoas que já está previsto. O que me chama a atenção é que tem muito auxílio emergencial, que já estamos ultrapassando 80 dias dessa pandemia e praticamente não saiu ainda para alguns nem a primeira parcela. Isso mostra, né, que essa coisa de ser lunático do Paulo Guedes não é nem tanto lunático, é intencional mesmo, né? Eles não repassam o recurso. Mas tem esse projeto, acho que vale a pena, especialmente quem está ali na sala, né, do empreendedor, ficar atento e acompanhar a votação desse projeto, que provavelmente a prefeitura aí e o pessoal que trabalha hoje na sala do empreendedor terá que dar essas informações. Vai ter muita gente questionando, perguntando como é que vai ser, como é que é. Basicamente, esse é o projeto que eu falei, né? O cara usa a sua própria maquininha, vai colocar lá, vai pedir a liberação. Agora, vamos ver como é que isso vai funcionar. Um detalhe, todo esse recurso já é público, né? É do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deve ter sido repassado, eu não estudei essa matéria, né, a fundo perdido para emergencial, e esses bancos, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, todos que têm essas maquininhas aí, provavelmente já têm planos de faturamento em cima, né, dos juros, que é esta lógica, que banco não produz absolutamente nada, né? A pessoa, se a gente for olhar, um pedreiro constrói, o médico né, cuida das pessoas, o professor dá aula, o engenheiro faz os projetos, o pintor pinta, o músico toca, né, o cantor canta. Mas o que faz o banqueiro? Qual é o papel do banqueiro, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu continuo apostando na paz, no amor, né? Tentar abafar o Bolsonaro que existe dentro de nós, como dizia o Leonardo Boff, e alimentar o bem, alimentar o amor, alimentar a fé, alimentar a esperança, né? Que é isso que importa. Eu quero ver aqui quem é que mais está entrando, vamos ver quem mais está aqui. Nós já estamos, né, mantendo o nosso público, tem muita gente entrando. Salve, professor Neverton, demora muito para a gente dar a resposta. O Brasil está mal governado porque não tem vontade de proteger indígenas com a proteção do povo. Ministro do Meio Ambiente péssimo, ministro da Economia contra o trabalhador, ministro da Saúde e Educação, só ministros ruins. E o ministro do Meio Ambiente está sendo acusado aí, né, por uma série de crimes que está cometendo. Neverton Dávila, né, deve estar com bastante frio também. Salve, professor. Muito agradecido por ter dado um oi. Passou, não sei se continua, de repente ele passou aí ao largo, né? Bom te ver ali, muito bom. Silmar Lima, saravá, diversidade que nos une. Peleia, negro, peleia. Estamos juntos. Marco Leal, se eu não me engano, é de Canoas, está ali na peleia dele em Canoas. Live de ontem, Esporte Agoniza, com que está parada. Boleirada em dificuldades. É uma live ontem que o Silmar Lima faz, que discute, muito interessante. Silmar dando aqui uma risada. Querida
das Chagas Félix, né? Na verdade, é a nossa querida amiga Chiquinha, que lá do Nordeste, aqui, veja só a minha indumentária aqui, tá bem frio, viu, Chiquinha, aqui no Rio Grande do Sul. Continuamos com as mesmas peleias. Ontem entramos com um grupo da setorial das pessoas com deficiência para, de novo, tentar disputar, né, um programa de governo, um plano de governo, que é impressionante como as pessoas acabam não colocando como protagonistas as pessoas com deficiência. Elas preferem trazer técnicos, especialistas, outros, né, outras pessoas que não têm deficiência, por exemplo, para discutir temas como as pessoas com deficiência. Eu estou falando disso porque a Chiquinha é uma das militantes do movimento das pessoas com deficiência e também é muito bom te ver, Chiquinha, aqui, porque a gente está celebrando agora, né, esse período, a regulamentação dos 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós levamos mais de 15 anos para conseguir consolidar e transformar, né, praticamente 15 anos de muita luta para consolidar e construir um estatuto, né, que pudesse agregar mais de 100 leis e 100, um arcabouço muito grande e legal para que a gente pudesse ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do senador Paulo Paim. Só para você que está agora entrando aqui na live, o que ele está falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Qual é a grande lógica de um estatuto? Você, para ter um estatuto, que o senador Paim, ele é um dos que mais conhece essas matérias, então, através da mão do senador Paim, ele construiu o Estatuto do Idoso, que, na verdade, agrega uma série de todo o arcabouço de legislação e coloca num estatuto. Uma coisa é você aprovar uma medida provisória, né, como essa que a gente está vendo aqui. Uma coisa é aprovar medida provisória. Essa saiu o governo ou a Câmara, ela tem um prazo, ela termina e se não for votada ela cai, né, tem um prazo ali de período específico, né, para tramitar, para ser aprovada. Enfim, se eu não me engano, são 90 dias, algo assim, né? Bom, isso é uma medida provisória. Outra coisa é um projeto de lei, né? Você constrói um projeto de lei e tal, mas com uma minoria simples, você aprova um projeto de lei. Outra coisa é elaborar um estatuto. O estatuto, para ser aprovado, você tem que ter uma maioria qualificada, né, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Para derrubar uma lei, é só fazer uma outra lei, tu derruba uma lei. Né? É mais fácil uma lei substituir a outra. Né? Agora, um estatuto não. O estatuto, como ele precisa de uma maioria qualificada, já é mais complexo. Então, é muito importante a gente preservar e ter o apoio, né, para continuar tendo o estatuto. Por isso que a votação, a eleição, os deputados, senadores, vereadores, são bem importantes. O poder legislativo é muito importante. Então, para garantir o Estatuto do Idoso, você tem que ter, né, uma maioria qualificada. Para derrubá-lo, aí também teria que construir uma maioria qualificada. E como é que vai derrubar um instrumento que é aí já constitucional? Então, é uma garantia para os idosos. Né? Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos o Estatuto, né, das Juventudes, do qual o senador Paim foi relator, a autora do Estatuto da Juventude foi a Manuela Dávila, e temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi uma guerra. Então, quero muito agradecer a Chiquinha de ter entrado, de ter nos lembrado, né? Santos Fagundes, e a gente que eu era da universidade, nós andamos por esse país, nós fizemos mais de 17.500 reuniões, né, no país afora, fóruns, e não tinha essa relação como nós temos aqui, que era uma relação virtual. Né? Não tinha reunião remota, nós tínhamos que viajar, ir lá, fazer palestra, discutir. Foi muito difícil, então agora ele está completando já de regulamentação 5 anos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também nessa semana e nesse período nós estamos celebrando os 100 anos de Florestan Fernandes, o professor. Florestan Fernandes completaria 100 anos, nasceu em 1920, morreu em 1995. Florestan Fernandes, quando subia na tribuna, quando ele foi deputado constituinte, depois se reelegeu,
o plenário, né, na época um pouco mais sério do que hoje, silenciava para ouvir o professor. Os pronunciamentos dele eram teses, né? Então, é sempre bom relembrar Florestan Fernandes nos seus 100 anos, né? E para homenageá-lo, Laurê Cerqueira, né? Laurê Cerqueira foi seu assessor, foi o seu imediato, foi seu chefe de gabinete. Tem muitas obras aí escritas. Eu quero mandar um abraço para o Laurê Cerqueira. Também trabalhei com o filho dele, o Leandro Cerqueira, lá em Brasília, no Ministério da Educação. São pessoas muito importantes aí na vida da intelectualidade brasileira. E o Florestan Fernandes, né, sem dúvida nenhuma, é uma das nossas referências. Ele é o patrono da sociologia e também o patrono do programa Cantando as Diferenças, né, o programa que foi construído junto também com o senador Paulo Paim, né, que opera com a essência das diferenças, Silmar. O programa Cantando as Diferenças, inclusive, tem como né, como patrono também Florestan Fernandes. Por isso que a gente em agosto, né, selecionou o dia. Hoje nós estamos falando do nascimento, 100 anos de Florestan Fernandes, e em agosto a gente queria transformar um dia de luto, porque ele faleceu no dia 10 de agosto de 1995. A gente queria transformar um dia de luto em luta, né? Então, por isso que a gente colocou como Dia Nacional do Cantando as Diferenças em agosto, né, o mês do Cantando as Diferenças, exatamente para a gente poder estar homenageando também Florestan Fernandes. Fizemos um grande seminário, né, naquela época lá na Universidade Luterana, quando a gente criou, né, um seminário chamado Matrizes Religiosas e Meio Ambiente, né, Cantando as Diferenças, promovendo esse seminário. Foi um seminário belíssimo, né, foram 2 dias de seminário, e a gente convidou a Heloísa Fernandes, a única filha socióloga do Florestan. Lembrando que Florestan Fernandes não era chamado de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes era chamado até, a sua idade adulta era conhecido como Vicente. Por quê? Porque a família Bresser, que a mãe Maria Fernandes, que veio de Portugal, muito pobre, né? Florestan Fernandes é filho de uma empregada doméstica, mãe solteira, né? Ela teve que carregar uma série de preconceito, discriminação, né? E ele foi, de alguma maneira, essa família, né? Ela foi adotada pela, né? O Florestan foi meio que adotado ali para morar com a família Bresser, e o nome Florestan, né? A mãe de Florestan, Maria Fernandes, deu exatamente porque um motorista que ela conhecia, né, ela lhe tinha ajudado muito e tal, em homenagem àquele motorista que tinha ajudado ela vir lá do Nordeste, enfim, quando chegou em São Paulo, ela acabou homenageando esse motorista, então colocou o nome de Florestan. Florestan Fernandes foi o cara, é um intelectual brasileiro. Só para você ter uma ideia, ele foi professor de algumas figuras: Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, Ruth Cardoso, Fernando Henrique Cardoso. Todos foram alunos, né, do Florestan Fernandes. Eles criaram, né, a sociologia crítica no Brasil. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Ele é um filósofo reconhecido mundialmente, né, um sociólogo conhecido, reconhecido mundialmente, né? É um sujeito que conquistou um espaço muito significativo depois na USP, né? Mas eu não quero entrar tanto assim na vida e obra, que eu quero ver o que vocês estão nos trazendo aqui, os que estão participando com a gente. Mas diz aqui, né, a Florestan Fernandes fala aí, né, contra as ideias, a força das ideias. Contra as ideias da força, a força das ideias. Então, eu quero aqui celebrar hoje, né, Florestan Fernandes. Dizem que os acadêmicos, né, intelectuais, como ele dizia, devem ser neutros, né? Mas não há neutralidade no pensamento. Não há neutralidade no pensamento. Eu quero aqui ir concluindo também,
né? Nós vamos fazer sempre uma live mais curta, porque eu quero ter vários vídeos de interação, de conversa mais adiante, né? Então nós vamos dividir as nossas lives, as nossas conversas. É importante dizer que toda quinta-feira de manhã a gente tem esse ponto de encontro, esse momento de conversa, né? Essa semana, como eu falei antes, estamos relembrando aí alguns projetos, aquilo que acontece em Brasília, né? Também lembramos aqui do nascimento de Florestan Fernandes. E o Cláudio Kritzmann diz assim: o Brasil sai da crise quando? Para mim, só quando sair esse governo, pois prejudica com suas medidas e quer congelar o salário até reduzir. E fez reforma da Previdência e quer prejudicar. Acha certo, só sacrifício a todos, se não tem retomada de redução de consumo, progresso de todos. Sim, na verdade, Cláudio, eu concordo contigo, né? O Brasil vai entrar agora numa onda de crise mais pesada, nós vamos estar com 20 milhões de desempregados, vamos ter muitas dificuldades de retomarmos, né, essa questão da economia, e é importante as pessoas se darem conta, quanto mais recurso você coloca para as pessoas, né, mais recurso você coloca, por isso que se defende tanto, e o senador Paim está muito engajado, e eu particularmente estou junto nessa luta para a gente criar a renda básica. Pessoal, no mundo inteiro, nos países que avançaram, né, podemos ver ali na Espanha, podemos ver em países da Europa, mesmo no Canadá, em outros lugares, onde existe uma renda básica. Imaginem vocês, né, se todos tivessem uma renda básica, que seja R$ 1.000. O senador Paim está trabalhando muito, todos têm esse direito. Esse recurso vai ficar com a pessoa, ela vai utilizar. Todo cidadão teria que ter direito a uma renda básica. Porque não é justo nós repassarmos praticamente 47% de tudo que é produzido, repassar para o sistema financeiro, para os rentistas. Não é possível a gente simplesmente ter nos cálculos ali 1,250 bilhões entregue para o sistema financeiro ou pagamento de juros sem contrapartida. Não é razoável isso. E nós temos que pensar na nossa cidade, nós temos que pensar, né, no nosso espaço, na nossa comunidade. Esse dinheiro tem que ficar aqui, ele tem que ficar com as pessoas. Então a renda básica, né, é o grande aspecto importante que nós precisamos bater e precisamos conquistar, né? Então, contra as ideias da força, a força das ideias. A renda básica é um projeto do Eduardo Suplicy, que ele sempre, na época, falava em renda mínima, mas isso se modificou e se tornou como renda básica. Veja que, nesse campo, o próprio senador Paim sempre defendeu, né, a vida toda a questão do salário mínimo, US$ 100. Até o dia que se conquistou isso, o Fernando Henrique Cardoso passou pelo Paim, soprou no ouvido dele e disse: olha, agora nós estamos com 100 paíns, que era US$ 100 o salário mínimo. Hoje, né, com o dólar alto ali, enfim, está em US$ 200. Né? Já chegamos a US$ 350. Né? Então, é muito importante que, para superar essa crise, Cláudio, né, é exatamente a gente poder dar a sustentação, o recurso, né, para que a pessoa possa administrar. Michele Close, olha que maravilha, Michele, né? Bom dia, professor. Renda básica é um grande desafio para o Brasil. Michele é uma estudiosa, né, muito conhecida na área, né, do estudo dessa questão dos idosos, né, alguns chamam de terceira idade, outros chamam da melhor idade, mas eu diria, ela está envolvida, conhece essa área, essa nossa grande referência, assistente social, né, para aqueles que debatem e discutem, tem livros escritos, palestras, né? Então a Michele Close é uma dessas nossas companheiras, né, de luta, de trajetória. Nos encontramos aí no Fórum Mundial do Idoso aí no começo do ano, né? É uma pena que a gente não consegue mais se encontrar tanto, né, no dia a dia, no cotidiano, nas conferências, mas muito prazer, que bom que você está aqui conosco. Vamos dialogar, vamos conversar, porque a pauta, né, que estamos colocando hoje aqui é exatamente essa.
de conversar sem censura. E entre essas questões, nós estamos discutindo, né, e celebrando algumas ações. Elisângela Silveira, a Elis está aí conosco, né, também dizendo que esse debate da renda básica, que eu acredito que vai sair, Elis. Até o próprio atual presidente aí votou a favor na época, porque, na verdade, existe o projeto de lei de renda básica. Ele está pronto. O projeto de lei da renda básica está feito. A lei já está. Precisa ser regulamentada. Basta o presidente regulamentar. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, nada melhor do que ter, né, tudo esse auxílio emergencial, por exemplo, ele tem como pressuposto a renda básica. Ele tem como pressuposto a renda básica. Esse é o grande modelo para desenvolvimento até dos municípios. Qualquer município, Maricá, né, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eles têm uma moeda social, né, que eles acabam dividindo. Começou com a história de R$ 20 para as famílias que mais precisavam. Recebiam da prefeitura, que recebia os royalties do petróleo, ela repassava R$ 20 para essa população. Hoje já tem, né, e era somente para uma camada. Hoje tem um projeto que até 2023, se eu não me engano, todos vão receber um valor que eu não tenho aqui de memória, mas é um valor muito mais significativo, não sei nem se chega a R$ 500 para todos, todos. Não importa se é rico, se é pobre, todos ganham. Ponto. O rico vai ter que pagar imposto sobre isso, né? Sei lá como é que ele tem que devolver isso de alguma maneira, mas todos pagam. Então eu penso que uma reforma tributária solidária, né, tem que ser pensada, mas uma ação imediata, emergencial, é implantação e implementação da renda básica. E isso um prefeito pode sim tentar fazer, pode sim construir, né? E dá para a gente fazer isso também através das nossas câmaras de vereadores. Nós temos que pensar fortemente em desenvolver a região. Toninho Veleda, grande Toninho Veleda, nosso pré-candidato a vereador lá do Herval, né, num país que possui imenso abismo que separa os pobres dos muito ricos. Garantir a renda básica equivale a assegurar o mínimo de dignidade para quem vive na base da pirâmide social. Parabéns por esta luta, professor Otmar Tesc, senador Paim e grande Eduardo Suplicy. A gente tem, né, esta relação, nós temos esse compromisso, né, de ir aprimorando, né, cada vez mais essa questão da renda básica. Né? Está aqui chegando também o Flávio Paim, Elis. Veja só, você entra, né, o Flávio entra, grande Flávio Paim. Ayrton, meu irmão, né, grande amigo, Ayrton Tadeu Fobrig Associados, né, presente aqui na humanização das relações trabalhistas, na defesa da justiça do trabalho, né? O doutor Ayrton, né, é esse sujeito que carrega e nos traz, né, a água pura, limpa, né, que bebeu ali durante e com, né, o próprio Leonel Brizola, da boa cepa, né, exatamente desta luta a favor da trabalhadora, do trabalhador. Então, se você tem alguma dúvida, procure Fobrig Associados, que essa turma, né, eles são comprometidos com a humanização das relações trabalhistas, também na questão da luta da Previdência. Né, a gente precisa ter este aporte desses parceiros e companheiros que sempre foram fiéis e sempre estavam juntos com a gente. A Elisa aqui conversando com o Flávio, dizendo bom dia. O Flávio está em todas, eu não sei como é que ele consegue, tem tantas lives, tantas, né? Mas passa aqui na nossa praça, né? E veja, nós estávamos com 6 pessoas, agora estamos com 16. Eu estava falando a Ayrton, Elisângela, a Jaci, grande. A Jaci foi a nossa aluna de serviço social, professora também na universidade, muito lutadora, né, a favor das pessoas, sempre para melhorar a vida dos estudantes, melhorar a vida das pessoas. Que legal, né, Jaci, você está aqui conosco, participando, né? Estou gostando de ver a conversa aí do Flávio e a Elis, são pessoas fantásticas, né? E que a gente conhece muito bem. Não sei se a Elis continua lá no litoral, o Flávio aqui. E que bom que a gente possa se encontrar nessa nossa
Ágora Futura. É a praça aqui, todo mundo conversando. Claro, né? Conversa sem censura com o professor Otmar Tesc, mas as pessoas passam aqui, dizem oi, vão adiante. Nós estávamos falando aqui, Flávio, né, com várias pessoas, inclusive o Toninho Veleda, Liderval, né, que nos ensinou essa semana e nos trouxe de volta um tema muito importante, Ayrton, que é exatamente essa questão da transcampesina. Ou seja, fazer um desenvolvimento de Arroio Grande, Erval, passando ali por Pedras Altas, para não depender totalmente de Pelotas. No momento de desenvolvimento, né, nós estávamos discutindo antes, o que fazer, o Cláudio estava perguntando o que fazer, né? Essa é a grande pergunta, o que fazer. Em primeiro lugar, nós temos que ganhar as narrativas, mas também tem que ter ação. O Bolsonaro, Guedes, é pura narrativa. É só narrativa. E a narrativa eles não dão nada. Nem o mercado está recebendo nada de volta do Guedes. Por isso que o Guedes está sendo fritado também. Todo esse governo é um governo de narrativas. Produz a narrativa e mais narrativa, mas ação concreta, real, não tem. Agora derrubaram os 2 milhões, né, de fakes e de perfis falsos que propagavam ódio, que propagavam mentira. Derrubaram. Uma iniciativa privada, Facebook privado. Derrubou, né, esse gabinete do ódio. Nós aqui estamos conversando, estamos bem. Por quê? Porque a gente precisa apostar na verdade. A verdade por si só é revolucionária, nos ensinaria Gramsci. E aí eu trago o Florestan Fernandes de novo, né? Florestan Fernandes que está completando aí, completaria 100 anos, né? E nós estamos celebrando Florestan Fernandes nessa nossa live. Ele diz o seguinte: dizem que os acadêmicos intelectuais devem ser neutros. Dizem que os acadêmicos intelectuais devem ser neutros. Mas não há neutralidade no pensamento. Não há neutralidade no pensamento. Senador Paim, essa semana, na segunda, nós tivemos uma reunião, tivemos uma conversa. Ele nos contou essa questão da renda básica. Ele disse assim: quando o Suplicy subia na tribuna, todo mundo já se cutucava e dizia: ó, renda básica, vai falar em renda básica. Eduardo Suplicy bateu, escreveu, estudou, provou que a renda básica é possível. Em 2004, conseguiu aprovar a renda básica. É lei, pessoal, renda básica é lei. Só precisa ser regulamentado. Na época, o próprio atual presidente votou a favor. Eu penso que agora, sem esse gabinete do ódio, sem esses milhões de pessoas que são fora, que são lunáticos, como disse o Guilherme Mota, é possível a gente avançar, pressionar, porque vai ser alternativa. O que vale, né, uma vida? Quanto vale uma vida? Aqui em Porto Alegre, nesse frio, além da Covid, além da peste, nós estamos sofrendo também um surto de tuberculose, principalmente para a população que vive nas ruas. Sem tratamento, sem condições. Vocês conseguem se dar conta de que a gente, em pleno século XXI, né, tem um surto de tuberculose? Nas praças, nas marquises, debaixo. E quem sofre, quem mais paga essa conta são essa população de vulneráveis. Como disse o senador Paim, não tem minorias. Porque, na verdade, são os vulneráveis que nós estamos aí com a maioria da população brasileira vivendo numa vulnerabilidade social. Então é necessário, Elis, resistência, resistir. Aprendi isso com a Desirê Gomes essa semana, né? A Reginete fala disso também, você fala sobre isso. Eu já te escutei, né, falando da importância da resistência, né, da libertação. Ninguém mais vai voltar para onde saiu, né? Nós vamos ter que garantir a nossa liberdade, liberdade, liberdade. Vamos adiante, né? Eu quero agradecer aí novamente. Nós estamos bem, né, com bastante gente entrando.
E também eu quero concluir essa nossa live hoje dizendo o seguinte: não é possível discutir racionalmente, como diz Florestan Fernandes, com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. Vamos fazer o nosso trabalhinho. Toninho lá em Erval, né? O nosso doutor Ayrton, o Flávio ali em Canoas, a Elis, né? O Cláudio ali em Santa Catarina, o Silmar aí em Canoas e Nova Santa Rita, junto com o pessoal do esporte. Vamos cantar as nossas diferenças. É sim possível resistência, onde há dominação, há resistência. Se cada um aqui que entrou, né, se a gente soubesse a força que tem, nesse momento que estamos fazendo ao vivo aqui, tem 11 pessoas nessa nossa roda. Eu só posso agradecer. 11 pessoas e a gente pode escutar um pouco, traduzir um pouco as nossas inquietações. Eu quero concluir, né? Essa nossa live lhes desejando, né, um feliz e um abençoado dia de luta, de trabalho, né, dizendo que hoje tem votações importantíssimas que a gente precisa estar acompanhando, né. Ontem nós tivemos uma live importantíssima sobre os educadores sociais, Elis. A importância do educador social, junto com o deputado Pedro Uxai, que é o relator lá na Comissão de Educação, né, da Câmara. Conversamos com o país todo para regulamentar a profissão de educador social, respeitando os educadores populares, respeitando, né, obviamente, quem é da educação popular, mas nós temos que garantir também a questão da profissionalização do educador social, que cumpre lhes essas questões, né, de colocar em prática as políticas públicas, principalmente que opera direto na rua com os técnicos sociais, com os sociólogos, com os psicólogos, com as assistentes sociais. Você tem uma linha de frente aí chamada educador social. Nós temos que fortalecer esta rede com os educadores, as educadoras sociais e, quiçá, possamos aprovar junto lá na Câmara dos Deputados até o final do ano esta profissão, a regulamentação, e agregar a isso para que as universidades abram, né, abram mais um espaço de formação para a gente criar e ter cursos de nível superior de educadores sociais. Assim como a gente conseguiu abrir espaço para licenciatura em educação do campo, assim como o serviço social se tornou um curso superior também com muita luta, assim como a comunidade surda conquistou dentro da universidade seu espaço de letras libras, também um curso superior. Que a gente possa regulamentar essa profissão e que possamos estar unidos, juntos, para que a gente possa seguir adiante, né, nesta peleia. E terminando novamente, né, com o nosso Noel Guarani, né, para celebrar esse dia mais frio. Muito agradecido pela vossa presença, muito agradecido. Desculpe se eu não citei algum nome.